Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 40 a 45. Ouçamos nossa leitura. No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte, mas o rei do norte se lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios, invadindo as suas terras como enchente. Invadirá também a terra do esplendor, e muitos cairão. Escaparão de suas mãos os edomitas, os moabitas e o restante dos filhos de Amon. Ele lançará a mão de todos os países, nem o Egito escapará dele. Passará a ser dono das riquezas, em ouro e prata, de tudo o que houver mais valioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão a sua comitiva. Contudo, notícias chegadas do Oriente e do Norte virão assustá-lo. Ele se porá em marcha, cheio de fúria e raiva, para matar e liquidar muita gente. Amará as tendas da sua nobre residência, entre o mar e a montanha do santo esplendor. Então chegará ao seu fim e ninguém o defenderá. Este é o texto que nós vamos refletir. Versículo 40. No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte. Mas o rei do norte se lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios, invadindo suas terras como enchente. Até aqui, o autor refere a fatos recentes, conhecidos pessoalmente, até o momento em que ele está escrevendo o livro de Daniel. O futuro próximo, ele descreve projetando suas previsões e esperanças, com fórmulas de motivos tradicionais tirados do Antigo Testamento. Na verdade, Antíoco IV, quase arruinado e temendo os romanos, empreendeu uma campanha militar até o Oriente, que depois de algumas vitórias morreu de forma desafortunada, como encontramos 1 Macabeus capítulo 6, 2 Macabeus capítulo 9. Antíoco IV irá sofrer a sorte do invasor ímpio. Então chegará ao seu fim profetizado. O autor do livro de Daniel é alimentado pela expectativa de um fim iminente. Mas quando sua profecia se apresentou, sem muita exatidão, ele leu o fato, com valor simbólico, capaz de representar o anticristo, o poder hostil a Deus, naquele momento histórico. Isto é, numa leitura apocalíptica da vitória final de Deus contra os seus inimigos e opressor do povo de Deus. Então, a partir desse versículo 40, vemos o texto se abrir ao futuro, que tem início com o julgamento de Deus sobre Antíoco IV. O texto fala da vitória final de Antíoco IV no Egito, mas, na verdade, essa vitória não ocorreu. O que o autor descreve neste versículo, de fato, não aconteceu. Antíoco IV já estava enfraquecido e amedrontado pela presença romana. Só tinha poder sobre os povos e povos pequenos.
versículo 41. Invadirá também a nossa terra deliciosa e muita gente vai morrer. Escaparão de suas mãos os edomitas, os moabitas e um resto dos amonitas. Aqui fala da invasão a Israel, aqui chamada de terra deliciosa. Os fatos narrados nessas incursões podem ser lidos nos 2 livros de Macabeus. Esses livros nos ajudam a entender a profecia de Daniel. Os edomitas, moabitas e os amonitas eram os 3 inimigos do povo de Israel, aliados de Antíoco IV. Estes povos inimigos irão guerrear contra Israel, servindo assim a Antíoco IV. Versículo 42. Ele porá a mão em todos os países, e nem o Egito escapará dele. Já vimos que o Egito não cairá nas mãos de Antíoco IV. Antíoco IV era o rei do norte. Mas todos os povos pequenos que resistem a Antíoco IV sofrerão as consequências. Em Israel, um grupo de resistência, formado por Matatias e seus filhos, dentre eles Judas Macabeu, resistirão e vencerão o rei idólatra. Matatias morre, Judas Macabeu, então, toma a frente da guerra, das batalhas. Mas muitos dos resistentes morreram pela violência de Antíoco IV. Versículo 43. Passará a ser dono de riquezas em ouro e prata, de tudo o que houver de mais precioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão sua comitiva. Segundo a visão do autor, o poder de Antíoco se estenderia além do Egito, além do Nilo, do Alto Nilo e o deserto líbio. Este rei, Antíoco IV, rei do norte, durante a sua vida exerceu um excesso de poder, segundo o autor do livro de Daniel. Um novo período de guerras, da fúria de Antíoco e sua crueldade, e tinha um poder destrutivo grande. O que o autor do livro previa não ocorreu como dissemos. Os fatos históricos narrados coincidem com os dados da própria história. Mas quando o autor começa a falar esses versículos de 40 a 45, inicia prevendo aquilo que aconteceria ao próprio rei iníquo Antíoco IV. Mas, como vimos, não ocorreu. O autor não conheceu os fatos do que ainda viria a acontecer. Versículo 44. Contudo, notícias chegadas do Oriente e do Norte virão assustá-lo, e se porá em marcha, cheio de fúria e raiva, para matar e liquidar muita gente. Na fronteira oriental, Antíoco IV teve problemas com os partos e os armênios. Antíoco, então, faz uma expedição à Armênia e à Média no ano 164 a.C. No último ano de sua vida, Antíoco IV teve que lidar, então, contra o domínio tanto dos partos quanto da Armênia. Antíoco quis sufocar a insurreição, partirá enfurecido, disposto a espalhar destruição e extermínio por toda parte. Este versículo é o último dado histórico que o livro de Daniel oferece do seu tempo, visto que aqui ele está profetizando uma realidade que ainda não tinha acontecido. Versículo 45.
Amará as tendas de sua nobre residência entre o mar e a deliciosa montanha santa. Então chegará o fim e ninguém o defenderá. Com a morte de Antíoco IV, o conflito entre Deus e a potência inimiga chega ao fim. Uma nova era se abre, é o capítulo 12, como veremos. Antíoco morreu no Elam, no outono do ano 164 a.C. O autor não conhece os detalhes de sua morte, embora nós saibamos, pelo livro de Macabeus, as consequências por que ele morreu. Então, durante a campanha militar, o rei idólatra morre. Assim, após a morte de Antíoco IV, vemos anunciado um novo período de guerras e confrontos. A Montanha Santa aqui é Jerusalém. A referência aqui descreve o acampamento de Antíoco entre o mar e Jerusalém. De qualquer modo, o fim da opressão e do opressor havia sido decretado, visto que o próprio Deus havia decretado e ele mesmo se encarregou de humilhar os soberbos. Todo sistema opressor, todo sistema que é um sistema explorador, que se impõe sobre o sofrimento de muitos, todos esses sistemas não sobrevivem na história. Eles acabam. A própria história depois é que irá ser o juiz, né, desses loucos, né, déspotas da história, que acham que tendo o poder na mão, eles vão poder manter esse poder para sempre. São mortais, morrem. E com Jeremias podemos dizer, maldito o homem que confia no homem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.